Amados, antes da palavra, 2 recados. O primeiro, nós vamos ter a reunião do AME na minha casa na sexta-feira, tá bom? Toda primeira sexta e terceira sexta, a gente se reúne. E sexta-feira agora é na minha casa, tá bom? Pode chamar todo mundo para ir. Tá certo ou não? Amém? E no domingo, a nossa escola bíblica dominical. A gente continua estudando os fundamentos cristãos. Amados, vamos para a palavra. Toda terceira quarta-feira, a gente faz um culto de cura e libertação. Toda terceira quarta-feira. O que é curar e o que é libertar? Curar é sarar. Curar é restaurar. Curar é iniciar um processo na minha vida e na sua vida de restabelecer algumas coisas que se deixaram. E o que é libertar? É se livrar de alguma coisa. Tá certo? Então, o que acontece? Eu e você temos espírito, alma e corpo. Tá certo ou não? Então, quando eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu religo o meu espírito com o de Deus. Amém? Então, eu me comunico no meu espírito, porque somos seres o quê? Espirituais. Só que eu tenho o quê? Eu tenho um corpo. E eu também tenho o quê? A alma. O presbítero Vladinei disse o quê? Que o centro decisório da nossa vida está onde? Na mente, que é a alma. É a psique. Está certo ou não? Sim, doutor. Então nós decidimos o que fazer na alma, nas emoções, nos sentimentos. Então, amados, nós precisamos cuidar da cura do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Todos nós já ouvimos falar em doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? Psique, o que é? É mente, é alma, é emoção. E soma, corpo. Então, a maioria de todas as doenças do corpo começam aonde? Na mente. Então eu fico desequilibrado na mente, nas minhas emoções, nos meus sentidos, nos meus sentimentos, porque no meu corpo existe o quê? As janelas da alma. É aquilo que eu pego, aquilo que eu olho, aquilo que eu sinto, que são 5 sentidos. Então tudo aquilo que eu estou absorvendo, tudo aquilo vai entrando na minha mente. E aí eu decido o que vou fazer. E quanto mais eu decido errado, mais o meu corpo fica o quê? Enfermo. E corpo e alma enfermos, você dá lugar a quem? Ao inimigo, a Satanás. Porque a gente vem todas as quintas-feiras, terceiras quintas-feiras, a gente vem estudando alguns aspectos importantes de cura e libertação. O que a gente veio estudando nas últimas 3 quartas-feiras foi o quê? O objetivo do inimigo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Esse é o grande objetivo. Então, eu tenho uma doença no corpo, eu posso ter uma doença na alma, por exemplo, uma depressão, uma síndrome do pânico, e posso ter também o quê? Uma doença do espírito, que é onde a minha mente está condicionado a Satanás. De que forma? Através de brechas. Então, tudo aquilo que eu abro de brecha na minha vida, Satanás, ele tem o direito pela palavra, Deus dá esse direito a ele pela palavra, de habitar na minha mente.
Então, por exemplo, a palavra diz que nós não devemos adulterar. Se eu adultero, eu estou indo contra o quê? A palavra. Então eu dou brecha para o diabo vir o quê? E me arrebentar. Só que ele não vai arrebentar só a mim, ele vai arrebentar a minha família. Só que quando ele entrar na minha mente, mediante essa brecha, o que acontece? Ele vai desestabilizar também o meu quê? O meu corpo e o meu sentimento, as minhas emoções. Porque o grande objetivo de Deus é que eu e você sejamos o quê? Equilibrados, de espírito, alma e corpo. Então esse culto de cura e libertação tem esse objetivo. E no final, nós vamos orar para que o Espírito Santo te cure e me cure naquilo que eventualmente você tem. E é por isso, amados, que hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, que é o quê? A batalha espiritual. Já sabemos quem é o inimigo, já sabemos de forma que ele age. Nós vimos na escola bíblica dominical domingo, que quem conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, quem é? São os demônios. É onde ele te acusa e me acusa. Então só há um jeito de eu ganhar essa batalha, é na palavra, conhecendo a batalha. Só que uma coisa que eu e você temos que entender, em nome de Jesus eu oro para que o Espírito Santo coloque isso que eu vou falar na sua mente. Quando é que eu entro na batalha? Quando é que eu entro na batalha? Quando eu recebo o Senhor Jesus Cristo como o quê? Como Senhor e Salvador. Porque enquanto eu não professo, enquanto eu não falo que Ele é o meu Senhor e Salvador, eu sou de quem? Eu sou de inimigo. Então, a partir do momento que eu saio das trevas e entro para a luz, que é Cristo Jesus, eu automaticamente já entro onde? Nessa batalha. É por isso que quando a gente se converte, começa a acontecer algumas coisas, porque Deus, Ele vai nos ajustando. Ajustando a nossa alma, ajustando o nosso corpo, ajustando o nosso espírito. Ele vai fazendo com que você comece a fazer coisas que você não fazia. Por quê? Porque Ele quer que você o quê? Se prepare para essa batalha. Porque quando você está no mundo, irmão, você está no mundo. Você está sujeito a quê? Ao diabo. Mas eu não sei disso. Sim, a gente não tem esse entendimento. A gente só começa a ter esse entendimento quando a gente vem para a luz. Vocês já ouviram falar que quando a pessoa se converte, parece que começa a ter vários e vários problemas? Sim ou não? Por quê? Porque ela entra numa batalha. Só que existe uma excelente notícia. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém ou não? Então é por isso que eu e você, nessa noite, nós precisamos, em nome de Jesus, sair daqui com alguns conceitos de como vencer essa batalha. Porque nós já temos o sangue do Cordeiro. Nós já somos cobertos pelo sangue. Que mais? Se eu não pegar isso e colocar em prática, eu fico vulnerável ao diabo. Eu fico vulnerável a quem? Ao inimigo. Então, nessa palavra, a primeira coisa que eu e você temos que entender o que é? É que nós temos autoridade no nome de Jesus Cristo. Você não tem autoridade em mim. Você não tem autoridade no Papa. Você não tem autoridade sobre um reverendo. Você não tem autoridade de um bispo. Você tem autoridade de quem? Do nome de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, depois que Ele ressuscitou e ficou os 40 dias aqui na terra, quando Ele estava ascendendo um pouco antes, o que Ele falou? É-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado. E esse poder que Jesus Cristo recebeu, Ele deu para quem? Para nós. Então é por isso que eu, quando acabo de orar para Deus, eu oro em nome de quem? De Jesus. Pai, protege minha casa, protege minha família, protege meu filho, em nome de Jesus Cristo, porque o poder é dele, a honra é dele.
Amém ou não? Então tudo é em nome de Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo quer que eu e você guarde as coisas referentes à palavra. Como é que eu guardo as coisas referentes à palavra? Lendo a Bíblia, se dedicando à Bíblia. E Ele, no tempo certo, fará com que a gente o quê? Entenda. E quando eu estiver orando no Espírito, é Ele que vai abrir a sua boca. É Ele que vai fazer com que a gente ore mediante a vontade dEle. Amém ou não? Então a primeira coisa que eu e você temos que saber nessa batalha, Jesus Cristo tem poder. E tudo é em nome dEle. Amém ou não? A autoridade está no nome de quem? De Jesus Cristo. Amém ou não? A autoridade está no nome de Jesus Cristo. A segunda coisa que eu e você temos que entender, eu quando me converto, você quando se converte, nós somos ungidos pelo Espírito Santo. O que é unção? É consagração. Como é consagração? Eu sou selado. Eu sou o quê? Marcado. É por isso que é extremamente importante, principalmente nos cultos de cura e libertação, ou quando nós estamos o quê? Orando por alguma enfermidade, nós o quê? Ungirmos. Porque isso aqui representa no mundo espiritual o quê? A ação do Espírito Santo. Quem cura não é o óleo. Amém ou não? Só que o óleo ele representa o quê? O Espírito Santo. A Ana, todo dia antes de dormir, nós a ungimos. Eu a unjo. Oro. Amém? Porque nós cremos que ela vai se curar. Mediante quem? O poder do Espírito Santo e da unção, do poder de Jesus Cristo com a unção de quem? Do Espírito Santo. E a gente vê esse selo aqui muito quando a gente estuda Apocalipse. Porque no final dos tempos aparecerá a marca de quem? Da besta. Em contrapartida haverá o quê? A marca do Espírito Santo, que é o selo, que é Jesus Cristo. Amém ou não? Então, para a gente se preparar para tudo que vem aí, e já começou, essa ação forte do anticristo, nós precisamos ter o quê? Esse selo do Espírito Santo. E como é que eu recebo esse selo do Espírito Santo? Mediante a fé em Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos orar todos os dias, para que Deus fortaleça a minha fé e a sua fé, para que a gente não fique o quê? Vulnerável. Terceira coisa, nós já falamos do quê? Autoridade de Jesus Cristo, unção do Espírito Santo. Terceiro, o diabo, ele reconhece a soberania da igreja. Ele sabe do poder da igreja. Dessa igreja. Amém ou não? Ele reconhece. O objetivo dos satanistas, o objetivo daqueles que servem a Satanás é entrar na igreja e arrebentar a igreja. Várias e várias igrejas são arrebentadas, porque o corpo da igreja, ele está o quê? Fragilizado. E quando o corpo da igreja ele está fragilizado, Satanás vem e arrebenta. É por isso que eu e você, como igreja, nós devemos buscar o quê? A multiforme graça de Deus. O que é multi? Várias formas da graça de Deus. Vimos isso na teologia. Porque, de repente, o Espírito Santo do Senhor deu discernimento de espírito para o irmão Edson, deu falar em línguas para o Diego, deu a interpretação para o Vladinei, dotou de uma fé absurda a Geiselene. Entendeu? A Geiselene. Está claro isso não? A Geisele. Está claro isso não? Então, ele não me deu algumas coisas que ele deu para cada um de vocês.
Então, nós, em nome de Jesus, precisamos saber o que Jesus Cristo deu para você. O que Jesus Cristo deu para você. Para que essa multiforme graça, ela atinja não só a sua casa, não só a sua família, mas atinja o quê? A igreja. Então, o nome de Jesus Cristo, unção do Espírito Santo, a igreja é um testemunho vivo. E outra coisa que eu e você precisamos entender em nome de Jesus: nós não podemos ser derrotados. Amém ou não? Você, quando vai em qualquer batalha, numa batalha física, você tem duas possibilidades: ou ganhar ou perder. Nós não, amados. Se só isso entrar na nossa mente hoje, se só isso entrar no nosso espírito hoje, que eu e você não podemos ser vencidos, irmão, isso te fortalece, amém ou não? Porque o diabo, ele já está o quê? Ele já está derrotado. Então não há, o que o presbítero Vladimir orou aqui? Para que o medo caia por terra em nome de Jesus. O que nós vamos orar hoje? Para que toda acusação caia por terra em nome de Jesus. Para que toda palavra maldita que foi proferida na sua vida no passado, e que às vezes você continua com ela, caia por terra em nome de Jesus. Porque não há nenhuma acusação contra os escolhidos. Agora eu preciso o que, irmão? Eu preciso pegar isso para a minha vida. Amém ou não? Eu preciso receber isso no meu espírito. Porque se eu não recebo isso no meu espírito, eu fico absolutamente o quê? Vulnerável. É por isso que a palavra de Deus diz que nada pode te separar do amor de Deus. Absolutamente nada. Nenhuma provação. Amém ou não? Nenhuma acusação, nenhum medo, nenhuma angústia, nada pode te separar do quê? Do amor de Deus. Amém ou não? Então você percebe, irmão, que você vai recebendo isso do Espírito Santo, você vai o quê? Você vai abastecendo o quê? Você vai entendendo, tá certo ou não? E você vai abastecendo o quê? O seu espírito. A luta está no espírito. Amém ou não? Então essa palavra, ela é absolutamente objetiva, ela é absolutamente certeira, e faz com que a palavra, ela seja o quê? Plantada na sua mente e no seu coração. Quem não tem problema? Todos nós temos dificuldades, ou no emprego, ou em casa, ou nos relacionamentos, sim ou não? Todos nós temos coisas pendentes, todos nós temos muito que melhorar. Eu sou diferente de você? Claro que não. Todos sabem da nossa luta. Só, amados, que eu tenho certeza que o poder do nome de Jesus Cristo, ele é maior do que o meu problema. E nós vamos orar para que o príncipe da paz, que é Jesus Cristo, libere essa paz. Por quê? Porque nós somos selados pelo poder do Espírito Santo. E a nossa igreja, eu não estou falando da Igreja Batista Ágape, eu não estou falando, amados, de placa de igreja. Eu estou falando da verdadeira o quê? Igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão com essa igreja, amém ou não? Quando você entra nessa igreja aqui, você está pisando o quê? Em solo santo. É onde o Espírito Santo, ele age mais ainda na sua e na minha vida. É onde ocorre o quê? A cura, a libertação, a palavra dele. Porque esse espaço aqui, ele é território santo. A embaixada do Brasil nos Estados Unidos, quando você entra na embaixada, aquele local é o quê? As leis são brasileiras.
Então, quando você entra na embaixada do Brasil nos Estados Unidos, você está o quê? Sujeito às leis do Brasil. Quando você entra aqui e você pisa a planta do seu pé, você está o quê? Você está em terra santa, irmão. Então, que em nome de Jesus, a gente tenha esse sentimento da igreja como testemunho vivo. E nada pode nos derrotar. Amém ou não? Nada. Nada vai te derrotar, filha. Nada. Por mais que te tentem, por mais que te prejudiquem, por mais que o diabo se levante, qualquer situação, nada pode o quê? Te derrotar. Porque você é ungida pelo poder do Espírito Santo. E quando você fala, eu sou de Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo, e pelo poder de Jesus Cristo, eu vou vencer, você vai vencer por quê? Porque isso aqui o que é? É a palavra. Amém, igreja? Então a mensagem hoje, ela é absolutamente o quê? Clara. Antes de nós orarmos um verso: filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós, maior o que está em vós do que está no mundo. Amém ou não? Jesus Cristo, Ele é tudo em você. Jesus Cristo, Ele é tudo em mim. Jesus Cristo é tudo da minha família. Jesus Cristo é tudo dos meus filhos. Jesus Cristo é tudo agora da minha nora. Posso ouvir um amém? Jesus Cristo é tudo agora no futuro neto. Na futura neta. Amém ou não? Nós já estamos orando. Amém ou não? Então, amados, a palavra hoje é essa: que a gente se revista pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Que a gente tenha certeza que nós somos revestidos pelo sangue do Cordeiro. Que a gente seja, em nome de Jesus Cristo, mediante a nossa fé, protegido. Amém, igreja? Tudo isso que eu estou falando é palavra. E tudo isso me fortalece para quê? Para curar e libertar. Eu já fui curado de coisa que eu nem sabia que eu tinha. Às vezes traumas de infância, às vezes situações como quando você é criança, os seus pais, eles podem ter aberto uma brecha na sua vida. E Satanás, ele entra na brecha. Eu tenho autoridade na vida do meu filho. Eu tenho autoridade na vida da minha filha. Então, se eu amaldiçoar o meu filho, se eu amaldiçoar a minha filha, eles podem o quê? Eles podem carregar isso. Eu, quando estava na macumba, eu apresentei o Giovanni na macumba, para os guias. Eu lembro até hoje o guia, né? Levantando, pegando. Quando eu me converti, depois de uma semana eu estava conversando com o meu pastor. Eu consagrei o meu filho na Umbanda. Eu falei, não, nós vamos orar. Então você vê o poder que nós pais temos sobre os nossos filhos. Palavras de vida e palavras de morte. Então, que em nome de Jesus, eu vou ungir cada um de vocês. Eu vou orar para cada um de vocês. Mas eu gostaria que você orasse. A partir do momento que eu te ungir, você, em nome de Jesus, esteja orando para que o Espírito Santo do Senhor, ele libere cura na sua vida, mediante a sua fé. E se houver, em nome de Jesus Cristo, e eu oro para que, se em nome de Jesus Cristo, nessa noite, o Espírito Santo falar que você precisa ser curado e liberto, você será curado e liberto. Amém ou não? Porque nós estamos aqui para isso hoje. Para ser curado e liberto de coisas que você talvez nem saiba.
de brechas que foram abertas na sua vida, que você nem saiba, de palavras que foram proferidas contra você, de que você nem saiba, de que abusos que foi feito contra você, que está no quarto escuro da sua mente e do seu coração. E nós vamos orar por esse quarto escuro, que ele caia por terra em nome de Cristo. Basta você ter o quê?